O Salmo 136 é atribuído a Davi ou a um autor anônimo da tradição judaica. Como muitos outros salmos, este salmo não tem uma indicação explícita no próprio texto de que foi Davi que o escreveu, mas a tradição sugere que Davi possa ter escrito esse salmo porque esse salmo é um salmo de louvor e gratidão a Deus. Então, a tradição diz que foi Davi que escreveu, mas no texto original, no texto massorético, que é a Bíblia original, no título do Salmo 136, está escrito apenas Aleluia, que significa louvor a Deus. Ao contrário de outros salmos, em que no título está escrito Salmo de Davi, porque realmente se tem certeza que foi Davi que escreveu, esse Salmo 136 não existe isso. E o título dele é apenas Aleluia. Então, é a tradição que atribui a Davi, mas o salmo não indica quem escreveu. Então, alguns dizem que se não existe essa indicação, então foi um autor anônimo, algum levita que cuidava do templo, como muitos outros salmos foram escritos por autores anônimos. O contexto desse salmo. Esse salmo, nós vamos ler ele já já, e você vai ver que é um salmo que o tempo todo está agradecendo a Deus. Esse salmo é um cântico de ação de graças que celebra, comemora o amor eterno de Deus. Vários versículos aqui falam que Deus cuida deles, que Deus abençoa o povo. Então ele fala sobre o amor eterno de Deus, e o Salmo 136 reflete a ideia de que a misericórdia de Deus é duradoura. E esse salmo provavelmente foi muito usado nos cultos do templo, em festividades religiosas como a Páscoa, para lembrar da bondade e da fidelidade de Deus. Esse salmo comemora a criação de todas as coisas, comemora vários eventos históricos significativos para o povo de Israel, como a libertação do Egito, a condução pelo deserto e a entrada em Canaã. Cada versículo vem seguido de uma afirmação repetitiva, porque a sua misericórdia dura para sempre, porque a sua benignidade dura para sempre, e destaca a imutabilidade do amor divino. Nas versões em português, o título desse salmo é Louvai ao Senhor, porque Ele é bom. E tem outras versões que colocam o título A sua misericórdia dura para sempre. Qual a estrutura desse salmo? Versículo 1: Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Então o versículo 1 traz uma introdução, uma abertura desse salmo. Nós devemos louvar a Deus, porque Deus é bondoso. Louvai a bondade de Deus. Deus é bom. Essa é a primeira parte do salmo. A segunda parte. Esse Deus, ele é um Deus que está sobre todos os deuses. Ele é o único Deus verdadeiro. São os versículos 2 e 3. Louvai ao Deus dos deuses, porque a sua benignidade é para sempre. Versículo 3. Louvai ao Senhor dos senhores, porque a sua benignidade é para sempre. A ideia da segunda parte é: a primeira parte, louvai ao Senhor porque Ele é bom. A segunda parte, louvai ao Senhor, ao nosso Deus, porque Ele está acima de todos os deuses e de todos os senhores. A terceira parte, versículo 4 ao 9. Porque Deus, Ele que criou todas as coisas, Ele é o Criador. Versículo 4. A aquele que só faz maravilhas, porque a sua benignidade é para sempre. 5. A aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua benignidade é para sempre. 6. A aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua benignidade é para sempre. 7. A aquele que fez os grandes luminares, porque a sua benignidade é para sempre. E o versículo 8. O sol
para governar de dia, porque a sua benignidade é para sempre. E no 9, a lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua benignidade é para sempre. Então nós vemos aqui, dos versículos 4 até o versículo 9, que ele está destacando que a benignidade de Deus é para sempre, porque ele é o Criador. Ele criou todas as coisas. Agora vem a quinta parte. Deus, ele libertou o povo de Israel do Egito. Vai dos versículos 10 ao 15. Que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua benignidade é para sempre. 11. E tirou a Israel no meio deles, porque a sua benignidade é para sempre. 12. Com mão forte e com braço estendido, porque a sua benignidade é para sempre. 13. Aquele que dividiu o mar vermelho em duas partes, porque a sua benignidade é para sempre. 14. E fez passar Israel pelo meio dele, porque a sua benignidade é para sempre. Versículo 15. Mas derribou a Faraó com o seu exército no mar vermelho, porque a sua benignidade é para sempre. Então nós vemos que aqui, nos versículos 10 ao 15, o salmista fala que Deus livrou o povo de Israel da escravidão. Eles eram escravos no Egito e Deus fez tudo isso. Colocou-os para fora do Egito e, com braço forte, matou os primogênitos dos egípcios, e quando eles estavam fugindo, eles passaram no Mar Vermelho em seco, e Deus os livrou e derrubou a Faraó. Agora vem a próxima parte, que fala que Deus protegeu o povo no deserto. Nós sabemos que quando o povo saiu do Egito, eles tiveram que peregrinar até chegarem na terra prometida, que era a terra de Canaã. E durante o período em que eles passaram pelo deserto, Deus os protegeu. E ele fala sobre isso aqui no versículo 16 ao 22. Louvai aquele que guiou o seu povo pelo deserto, porque a sua benignidade é para sempre. 17. Aquele que feriu os grandes reis, porque a sua benignidade é para sempre. 18. E deu a morte a reis famosos, porque a sua benignidade é para sempre. 19. Seom, rei dos amorreus, porque a sua benignidade é para sempre. 20. E Og, rei de Bazã, porque a sua benignidade é para sempre. 21. E deu a terra deles em herança, porque a sua benignidade é para sempre. 22. Sim, em herança a Israel, seu servo, porque a sua benignidade é para sempre. Então nós sabemos que quando eles estavam no meio do deserto, o povo de Israel venceu o rei Seom, que era rei dos amorreus, e eles tiveram que enfrentar o rei Og de Bazã. E Deus deu vitória. Esses reis eram reis muito fortes, mas Deus fez com que o povo de Israel derrotasse esses reis e tomassem a terra deles. E ele está aqui exaltando Deus, porque Deus guardou eles no deserto. E diante de tudo isso, né, diante de um Deus, que é o Deus dos deuses, versículo 2 e 3, que criou todas as coisas, versículo 4 ao 9, que livrou eles do Egito, versículos 10 a 15, e que cuidou deles no deserto, versículo 16 a 22, o que resta é louvar a ele, que é o término do Salmo, 23 ao 26, que se lembrou da nossa humilhação, porque a sua benignidade é para sempre, nos remiu dos nossos inimigos, porque a sua benignidade é para sempre, ou seja, ele deu provisão para o povo. Ele lembrou da humilhação e cuidou deles. Remiu eles dos inimigos deles. 25, que dá mantimento a toda a carne, porque a sua benignidade é para sempre. Então, 26, louvai ao Deus dos céus, porque a sua benignidade é para sempre. Então, essa última parte, Deus provê o seu povo. Então, esse salmo pode ser dividido em primeira parte, louvai ao Senhor porque Ele é bom, versículo 1. Segunda parte, Ele é o Deus dos deuses, versículos 2 e 3. Terceira parte, Deus criou todas as coisas, versículo 4 ao 9. Quarta parte, Deus livrou o povo do Egito, versículo 10 ao 15. Quinta parte, Deus guiou o povo pelo deserto, versículo 16 ao 22. Sexta parte, Deus cuida e alimenta o seu povo, e por isso louvai ao Deus dos céus.
todos os versículos têm essa repetição da frase, porque a sua benignidade é para sempre. Então, tem outras versões que usam porque a sua misericórdia é para sempre. Mas o que esse salmo nos traz de aplicação prática é que nós devemos acreditar na bondade de Deus. Deus, ele sempre tem o melhor para nós. Deus, ele tem sempre misericórdia sobre nós, né? O que nós tiramos de aplicação de temas principais aqui? Deus é o criador dos céus e da terra, ele que criou todas as coisas. Deus é aquele que livra o seu povo, assim como ele livrou o povo de Israel, ele pode nos livrar das maiores adversidades da nossa vida e dos nossos inimigos. Deus é fiel com aqueles que buscam a ele. Ele sempre responde e Deus sempre é aquele que nos dá manutenção. Ele é o nosso protetor, o nosso provedor. Então, vamos louvar a Deus e agradecer a Ele sempre, porque nos momentos mais difíceis Ele está conosco. O povo estava escravizado, Deus esteve com eles. O povo foi pelo deserto, Deus estava com eles. O povo precisava de mantimento, de provisão. Deus estava com eles dando a provisão. Tudo isso mostra a bondade de Deus em várias etapas da vida. Esse texto também nos mostra que Deus está cruzando nossa vida na sua totalidade. Não importa qual é a área, qual o caminho que você está trilhando, qual a batalha que você está enfrentando, o Senhor sempre estará com você, porque a sua benignidade é para sempre. A benignidade do Senhor e a bondade de Deus são eternas. O tema central desse salmo é a benignidade de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus. Então Deus, ele é sempre bondoso, ele sempre tem piedade, misericórdia de nós. Ele sempre responde com respostas, com soluções naquilo que você está passando, não importa o que você está passando. Seja na vida financeira, seja no seu relacionamento, seja com um problema no trabalho, coloque tudo nas mãos de Deus, porque Deus sabe exatamente como tocar e resolver o problema. Talvez a pessoa que está te perturbando seja como um faraó. Era faraó. Na época que o povo de Israel saiu do Egito, o Egito era os Estados Unidos da época. Era a maior potência daquela época. Sair do Egito não foi qualquer coisa. Quando você estuda a história naquele tempo, o Egito era o país mais rico e poderoso daquela época. E Deus arrancou o seu povo da escravidão daquele lugar. Deus tirou das mãos de Faraó. Tirar das mãos de Faraó significa tirar da mão de um rei que era muito, muito poderoso na época. Por quê? Porque Deus é, como disse a segunda parte, louvai ao Deus dos deuses, porque a sua benignidade é para sempre. Ele é o Deus dos deuses. E o versículo 3, louvai ao Senhor dos senhores, porque a sua benignidade é para sempre. Ele é o Senhor dos senhores. A pessoa que pode estar te oprimindo pode achar que é muito grande, muito forte, mas o seu Deus é muito mais forte e é muito mais sábio e muito mais inteligente para dar a resposta para essa situação. Se não for mais para você estar nesse lugar em que você está, Deus abrirá uma outra porta e você sairá e receberá a sua prosperidade, a sua bênção em outro lugar. Deus fez isso com o povo de Israel. Ele não havia mais espaço para eles prosperarem no Egito. Então Deus preparou Canaã e os conduziu até Canaã, onde eles puderam novamente fazer as suas plantações e terem a sua liberdade, a sua alegria redobrada, porque o Senhor os livrou e os libertou. Creia que se Deus criou os céus e a terra e todas as coisas, Ele está com você. E é esse Deus que criou tudo que é o seu Deus. Não é um Deus qualquer, nem de pau e nem de pedra, que tem olhos, mas não vê, tem pés, mas não anda, tem mãos, mas não faz nenhuma obra. O nosso Deus é verdadeiramente Deus. Essa é a palavra do Salmo 136. E hoje é dia 15 de dezembro, então nós vamos deixar aqui um vídeo no lado esquerdo
para que você medite em Provérbios capítulo 15. O livro de Provérbios tem 31 capítulos e nós temos a chance de ler ele 12 vezes no ano, uma vez por mês. Se você ler Provérbios uma vez por mês, todos os meses, no mês de fevereiro que tem 28 dias e nos meses que tem 30 dias, você faz um esforço para ler até o capítulo 31 nos últimos dias de fevereiro e no dia 30 dos meses que tem 30 dias você lê os capítulos 30 e 31 e você consegue ler 12 vezes o livro de Provérbios. Se você faz isso por 2 anos seguidos e aplica o que você meditou e leu, você tem decisões mais inteligentes. E se você faz isso por 5 anos, não tem como não prosperar. Você prospera se você lê o texto e você aplica aqueles conselhos de Provérbios. Por isso nós estamos sempre meditando em Provérbios. Como hoje é dia 15, nós vamos deixar aqui um vídeo que medita em Provérbios 15. E no lado direito tem um botão para que você possa se inscrever no canal. Nós estamos nessa série de meditações em Salmos desde o dia 1º de agosto. Hoje é dia 15 de dezembro e nós chegamos no Salmo 136. Nós vamos prosseguir nos próximos dias até completarmos o Salmo 150. Vamos meditar em todos os salmos. E quem está acompanhando a série sabe que nós sempre estamos fazendo as considerações sobre o livro de Salmos em geral. Mas hoje, nesse Salmo 136, eu não vou fazer essas considerações. Vou ficar apenas com a meditação do Salmo 136. Todos os vídeos até ontem, no Salmo 135, nós fazemos comentários a respeito de todos os salmos. Que os salmos são chamados de Terrilim no texto hebraico. Vou entrar um pouco aqui nesses comentários. Salmos no texto hebraico se chama Terrilim. Se escreve T-E-H-I-L-I-M e Terrilim significa louvores. Os salmos, eles não foram organizados como um livro único numa única vez. Eles foram sendo organizados ao longo do tempo. O livro de Salmos foi um livro composto ao longo de vários e vários anos. Primeiro, eles reuniram o Salmo 1 ao 41, que eram os Salmos de Davi. Por quê? Porque foi muito fácil de encontrar os Salmos de Davi, porque Davi escreveu vários textos. Então, eles reuniram os textos que ele tinha escrito e formaram o primeiro livro, o livro dos Salmos, do 1 ao 41. Depois, eles foram vasculhando, encontrando outros textos e encontraram os Salmos 42 ao 72. Então eles reuniram e formaram o livro 2 e juntaram com o livro 1. Nesse livro 2, você tem salmos que foram escritos por vários autores. Os filhos de Coré escreveram os Salmos 42 ao 49. Asaf escreveu o Salmo 50. Asaf foi um levita que adorava no templo na época do rei Davi. E encontraram mais salmos de Davi, os 51 até os 72. Os Salmos 66, o 67 e o 71, não se tem certeza que foi Davi que escreveu, mas estavam entre os escritos dele, e a forma como o texto foi escrita parece que foi ele que escreveu. O Salmo 72, alguns dizem que foi Salomão que escreveu, mas, em geral, os 51 ao 72 são atribuídos a Davi. Depois, eles encontraram os Salmos de Asaf, que escreveu o Salmo 73 até o Salmo 82. Encontraram o Salmo 83, o 84, 85, 87, que foram escritos pelos filhos de Coré, o 86, que é mais um Salmo de Davi, e encontraram o Salmo 88, que é um texto que foi escrito por Emã, e o 89, que foi escrito por Etã, e juntaram esses salmos, do 73 ao 89, e formaram o livro 3. E daí juntaram no livro de Salmos. Depois encontraram o Salmo de Moisés, o Salmo 90, que fala sobre a brevidade da vida, que nós vivemos em média 70 anos e quem chega aos 80 chega com enfado e cansaço. Encontraram o Salmo 91, que é o famoso salmo que fala sobre a segurança do Altíssimo, e encontraram vários salmos de autores desconhecidos, do Salmo 92 até o Salmo 106. No meio desses salmos encontraram mais um salmo de Davi, o Salmo 103.
juntaram todos eles, do 90 ao 106, e formaram o livro 4 e colocaram dentro do livro dos Salmos. Por fim, eles encontraram mais alguns salmos de Davi, o 122, o 124 e outros salmos de autores anônimos. Reuniram todos eles, do Salmo 107 até o Salmo 150, e finalizaram o livro 5 e juntaram no livro dos Salmos. Então, o livro dos Salmos, ele é um conjunto de poemas, poesias, orações, lamentações. Tem salmos de lamentações. Davi, no Salmo 13, lamentou a Deus. Até quando o Senhor ficará longe de mim? Até quando o Senhor se esquecerá de mim? O Salmo 42, os filhos de Coré falam: Por que está abatida, ó minha alma? Espere em Deus, pois eu ainda o louvarei. Existem salmos que são imprecações, que fazem pedidos para a destruição dos inimigos. Alguns pastores, pregadores dizem que nós podemos usar as orações imprecatórias para desejar o mal do nosso próximo. Mas essa orientação é errada, porque a Bíblia tem que ser lida em unidade. E quando você lê ela na totalidade, o Salmo 94 fala: A vingança pertence só a Deus. Só a Deus pertence a vingança. Jesus disse em Mateus 5,44: Amai os vossos inimigos. E Jesus deixou o exemplo. Quando ele morreu, ele disse: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Quando você vê esses textos mostrando sobre o amor aos inimigos, e ainda tem Provérbios 25, que fala que se o teu inimigo tiver fome, dá ele de comer, e se ele tiver sede, dá ele de beber, porque assim você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, ou seja, você vai colocar uma queima na mente dele, ele vai ficar com a sua cabeça com brasas, com fogo queimando e pensando: eu fiz tanto mal para essa pessoa e essa pessoa está me abençoando. Então para que ela possa se arrepender e mudar os caminhos de ser um inimigo seu. Então esses textos que também estão na Bíblia mostram que o princípio da Bíblia é o perdão. Mas então por que existem as orações imprecatórias? As orações imprecatórias são o momento em que o salmista está no relacionamento íntimo com Deus e ele está mostrando que ele é sincero. Então é certo nós orarmos assim: Deus, eu estou com tanta raiva daquela pessoa que eu quero matar aquela pessoa. Eu estou com tanta raiva que eu quero que aquela pessoa bata o carro. Eu quero que aquela pessoa se dê mal. Eu quero que aquela pessoa passe por situações de aperto e de dificuldade. Eu posso orar assim, sendo sincero e desabafando com Deus. Mas eu preciso terminar a oração dizendo: Porém, seja o Senhor que tome essa situação e faz a sua justiça, e que eu tenha força para limpar o meu coração desse mal. Essa é a oração certa. Deus não fica chateado ou irado quando nós somos sinceros. Quando nós dizemos: Deus, agora nesse momento estou com tanta raiva que o que eu quero é que a pessoa se ferre. Eu quero que a pessoa quebre a cara. Eu quero que a pessoa passe mal. Eu estou sendo sincero. Mas eu preciso, nessa sinceridade, dizer que o Senhor me ajude para que eu consiga seguir o reino de Deus e para que eu consiga vencer a maldade e a ira e a cólera e a raiva que estão dentro de mim naquele momento. O desabafo com a sinceridade é válido, mas o perdão que vem na sequência e o tratamento do próprio coração, se deixar tratar pelo Espírito Santo, também precisa vir em conjunto. E, além disso, Salmos é um livro que foi escrito por vários autores. Tem Moisés, que escreveu 90, tem o Etan, que escreveu 89, tem o Emã, que escreveu 88, tem os filhos de Coré, que escreveram o 42 até o 49, o 84, 85, 87. Tem Davi, que escreveu muitos salmos, tem salmos que foi escrito por Salomão. O Salmo 72, existe essa dúvida se foi Salomão ou Davi que escreveu. Então, e você tem muitos levitas e autores que escreveram salmos. Tem Asaf, que escreveu o Salmo 50 e escreveu ele e os seus descendentes o Salmo 73 até o Salmo 82. E é um livro que foi composto, ele foi formado ao longo de vários poemas, orações, lamentações, poesias e ações de graça. Por exemplo, esse Salmo 136 que nós lemos hoje é um salmo de ação de graças.
Você vê que o tempo todo ele fala, ele repete do versículo 1 até o último versículo, são 26 versículos. Ele repete 26 vezes, porque a sua benignidade dura para sempre. Tem algumas traduções que colocam porque a sua misericórdia para sempre. Ele repete 26 vezes isso. Então ele está dizendo, é um salmo de gratidão ao Senhor. Então essas são as considerações gerais a respeito dos salmos. E, como eu falei ali no meio do vídeo, fica aqui no canto esquerdo um vídeo sobre Provérbios 15, porque hoje é 15 de dezembro, e a meditação de Provérbios do dia. E do lado direito o botão para que você se inscreva no canal. Deus abençoe a sua vida hoje e sempre. E se você caiu nesse vídeo e quer ver a meditação em outros salmos, aqui no canal você vai na seção das playlists e tem lá meditações em salmos. Tem todos os salmos, do 1 até o 136, porque agora que der, quando terminar essa gravação, já vou colocar lá. E até o final de dezembro vão estar lá todos os 150 salmos para a glória de Deus. Deus abençoe a sua vida hoje e sempre. Amém.